Meus irmãos, livro 44, versículo 1. Aleluia a Deus. Isaías 44, versículo 1. Mesmo assentado no seu lugar, não precisa levantar. Vamos estar fazendo uma meditação aqui dentro desse texto. Não vou ser tanto extenso, mas eu vou deixar Deus me usar nessa noite. Nossa vinda até a casa do Senhor não é em vão. Deus ele está aqui, irmãos, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. E para falar com cada um de nós através dessa palavra. Aqui na minha Bíblia vai dizer: o Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Irmãos, eu poderia dizer que o culto de hoje é para nós que somos escolhidos do Senhor. Amém. Esse culto hoje é para cada um de nós que Deus ele tem nos escolhido para a sua obra, que Deus tem nos escolhido para um propósito especial nas nossas vidas. E aqui nós podemos ver que quem está falando é o próprio Deus, né, irmãos? Ele está dizendo que Ele nos escolheu. Eu estava meditando já há bastante dias essa mensagem, que nós percebemos que ali no Evangelho de João, né, Jesus, juntamente com os seus discípulos, né, falando com eles, né, olha, não foste vós quem me escolheste, mas foi eu quem escolhi a vós. E hoje é Jesus falando para você e para mim que não foi nós quem o escolhemos, mas foi Ele quem escolheu a cada um de nós. Deus nos escolheu, meus irmãos. E você tem ideia do quanto isso é grande, do quanto isso é maravilhoso? Porque tem pessoas por aí que elas se alegram, elas ficam naquela maior empolgação quando são escolhidas por alguém que elas julgam ser importante, escolhida para um projeto social, escolhida para fazer algo, não é verdade, irmãos? Só que muito mais grande, muito mais maior, não é ser escolhido pelo homem, mas é ser escolhido pelo Deus Todo-Poderoso que está acima dos homens. Por isso esse culto é o culto dos escolhidos do Senhor. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você veio na casa do Senhor porque Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui. E sinta-se privilegiado por isso, porque isso é extraordinário, meus irmãos. Isso é grande demais. Eu estava meditando hoje pela tarde, onde Jesus ele fala aí nos evangelhos, né, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a gente percebe que os escolhidos de Deus não são muitos, são poucos. Por que são poucos, irmão Ed? Porque Deus conhece cada coração, Deus conhece cada pensamento, Deus conhece cada sentimento. Por isso Ele escolheu poucos para fazerem a obra, para exercerem o ministério. Pode ter certeza que Deus ele viu algo extraordinário dentro de você, que talvez nem você mesmo conseguiu até hoje ver. Foi por isso que Ele te escolheu para a obra dEle. E ali em outra passagem, ali no Evangelho de Lucas, Jesus contando aquela
parábola do juiz iníquo, onde ali nos versículos finais Jesus vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado atendê-los. Mais uma vez, Deus falando sobre nós que somos escolhidos, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós temos apresentado causas, temos orado por projetos, por libertação de entes queridos, temos pedido a Deus uma reviravolta em nossa vida, em nossa situação. E Jesus fala tanto para você como para mim nessa noite, que Ele fará justiça nas nossas vidas, nós que somos escolhidos dEle. Por isso, se em algum momento você talvez não tenha sido escolhido pelos homens, pelas pessoas, e quem sabe isso em algum momento também entristeceu o seu coração, se alegre nessa noite, porque escolhido por Deus você foi. Eu fui. Nós fomos escolhidos pelo Criador do Universo. Pelo Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E claro que o fato de sermos escolhidos não significa dizer que em algum momento não vamos chorar, não vamos gemer, não vamos passar por lutas ou por adversidades, porque muitas das vezes a pessoa, por ser escolhida, ela acha que não vai passar por luta, por dificuldade, e isso na verdade é um engano, é um equívoco, porque o fato de sermos escolhidos não nos isenta das tribulações ou das aflições desse mundo, mas é a garantia de que Deus, Ele sempre estará com os seus escolhidos até o último dia. Então você jamais está só, Deus sempre está contigo. Muitos podem nos abandonar, mas Deus nunca nos abandona. Aleluia. Então é o Senhor falando com você e comigo, né, irmãos queridos, que Ele nos escolheu. E no verso 2: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Irmãos, aqui o Senhor fala, né, que quando estávamos no processo de formação, né, ali estava o Senhor nos formando e que te ajuda. Eu achei muito forte nessa parte do versículo, porque aqui o Senhor ele está dizendo claramente que Ele nos ajuda. Você já precisou da ajuda de alguém em algum momento? Todos nós, é verdade, irmãos? Nós precisamos da ajuda das pessoas, como também as pessoas precisam da nossa ajuda. E todos precisam da ajuda de Deus. E o que é ajuda? É auxílio. Geralmente, quando você precisa da ajuda, né, de alguém, é porque você precisa executar uma atividade, realizar algo, mas você não consegue sozinho. Você não consegue com a força do seu braço, aí você pede a ajuda de alguém. E assim é o Senhor para conosco. Tem muitas situações onde nós não conseguimos resolver sozinho. Tem muitas adversidades onde a gente não consegue resolver somente com a força do braço, com a sabedoria humana, com os nossos recursos, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos resolver qualquer problema, sair de qualquer situação. Com a ajuda de Deus, meus irmãos, nós conseguimos vencer
qualquer guerra e superar qualquer obstáculo. Deus não precisa da nossa ajuda, mas nós precisamos da ajuda de Deus. E tem pessoas que na sua insignificância, muitas vezes querem ajudar a Deus. Sendo que na verdade isso acaba levando a pessoa a atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Por isso, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de deserto, não tente dar aquela ajudinha para com Deus, porque Deus não precisa da nossa ajudinha, Deus não precisa da nossa mão, porque a mão do Senhor já é o suficiente para atuar, para trabalhar na nossa situação e nos tirar de qualquer fundo de poço que nós possamos nos encontrar. O Senhor fala essa noite para nós não colocar a nossa mão aonde a mão dele já está trabalhando na nossa situação. Aleluias! E ele está dizendo, meus queridos irmãos, que ele nos ajuda. Então quem vai te ajudar é Deus. Quem vai te socorrer é Deus. Quem vai te auxiliar é Deus. Tem pessoas que na sua insignificância muitas vezes buscam ajuda nesse, buscam ajuda naquele, e muitas das vezes não acaba tendo o problema solucionado porque este ou aquele não pode solucionar, porque este ou aquele não pode fazer nada por intermédio da pessoa, mas Deus pode tudo, meus queridos irmãos. Porque o homem, ele tem limites, mas o nosso Deus, ele é ilimitado. E aqui o Senhor prossegue dizendo para nós: não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Irmãos, eu acho muito forte essa palavra não temas, porque temer é basicamente medo. Se Deus ele fala para o povo, não temas, é porque provavelmente o povo estava com medo. O povo possivelmente estava passando por um momento de dificuldade, de problema, de adversidade, e aquilo estava levando o povo a temer. Aquilo estava levando o povo a ficar com medo. Mas o Deus que sonda os corações por sondar e vê o medo no coração do seu povo, agora Deus fala através do profeta Isaías, dizer para aquele povo: não temas. E quem sabe esta não é a tua situação, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez você é alguém que está temendo, você talvez é alguém que está preocupado, aflito, angustiado por causa do problema que você está vivendo, por causa da dificuldade que você está passando, mas hoje o Senhor ele fala tanto para você como para mim através da palavra dele: não temas, não tenha medo, não te desesperes, não te espantes, porque Deus ele está com cada um de nós. E o interessante é que, quando nós meditamos esse contexto, a gente percebe que Deus está falando exatamente do escolhido. E nós percebemos que, através da meditação e da revelação da palavra de Deus, que até mesmo um escolhido de Deus, em algum momento, ele pode temer alguma situação. Até mesmo o escolhido de Deus, em algum momento, ele pode ficar com medo diante de uma dificuldade. Porque quando nós olhamos para a história da Bíblia, meus irmãos, os homens de Deus, os heróis da fé no passado, muitos deles temeram os problemas, temeram as dificuldades. Quando Pedro ele começou a andar sobre as águas, ele viu a fúria do mar bravio, a palavra fala que ele teve medo, começou a afundar. Teve passagens aonde o próprio salmista Davi teve medo. A palavra fala que quando
o rei de Judá, ele recebeu aquela má notícia de que os inimigos estavam se aproximando para invadir Judá. O rei Josafá teve medo com todo o exército. E se esses homens no passado tiveram medo, quanto mais nós hoje, no presente. Só que o Deus que era com cada um dos heróis na fé no passado, Ele é com cada um de nós nos dias de hoje, meus queridos irmãos. Então o Senhor fala para você e para mim nessa noite, para não temermos, para não ficarmos com medo, até porque sozinhos nós não estamos. O inimigo pode ser maior do que nós, mas jamais será maior do que o Deus que nós servimos e que nós adoramos. Então, escolhido e escolhida do Deus vivo, não tenha medos. Olha para Cristo, aleluias. Porque muitas das vezes estamos olhando para o problema. Muitas das vezes estamos olhando para a circunstância que é contrária. Muitas das vezes estamos olhando para as dificuldades. E quando nós deixamos de olhar para Cristo, para olhar para os problemas, é aí que muitas das vezes o medo começa a aflorar, começa a nascer de dentro dos nossos corações. Mas quando nós olhamos para Cristo, aí é a fé, é a esperança, a palavra do Senhor que começa a brotar dentro dos nossos corações. Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, é o Senhor falando com você e comigo nessa noite, para não ficarmos com medo, para não temermos. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Não, mais uma vez, né, Deus confirma o que Ele próprio diz na palavra, que Ele nos escolheu. E no versículo 3, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Aqui o Senhor está dizendo, né, para o povo, que Ele derramaria água sobre o sedento, né, ou seja, a pessoa que estava com muita sede. E sobre a terra seca, Ele fazeria uma torrente em meio à terra seca, em meio ao deserto. Torrente, né, para você que não sabe, é basicamente um rio que se forma em meio ao deserto, meus irmãos. E geralmente esse rio ele é causado por causa de fortes chuvas. Torrente é como se fosse uma forte enxurrada que se forma no meio do deserto. E quando eu estava meditando esse verso, o Senhor me levou ali no Salmo 126, onde o povo de Deus, o povo de Israel, com a esperança enfraquecida, com a sorte muito desgastada, por conta das aflições, das dificuldades, em meio àquela oração, aquele povo clamava a Deus: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E eu acho isso interessante, meus irmãos, porque muitas das vezes nós estamos na mesma situação daquele povo de Israel. Muitas vezes parece que a nossa sorte também está desgastada. Muitas vezes parece que a nossa fé ela está meio que se desvanecendo. Muitas vezes parece que a nossa esperança ela está querendo se desfazer dentro de nossos corações por causa das lutas, por causa das aflições, por causa das humilhações, por causa dos desertos. E a situação daquele povo não era diferente. Mas a palavra fala que eles oravam dizendo: Senhor, restaura-nos a sorte, como as torrentes do Negueb. E muitas das vezes, meus irmãos, nós também temos que fazer esse mesmo tipo de oração. Eu confesso que eu faço esse tipo de oração, porque tem hora que a minha fé, tem hora que a minha sorte, tem hora que a minha esperança parece que está se desgastando, parece que está murchando por causa das lutas.
por causa das dificuldades. Eu tenho certeza que depois daquela oração, Deus, Ele veio trazendo uma restauração para a esperança daquele povo, para a sorte daquele povo. E quando nós pedimos para Deus trazer a restauração, Ele restaura, meus irmãos. Ele restaura a nossa vida, Ele restaura a nossa fé, Ele restaura a nossa esperança, a nossa vida espiritual. Eu não sei como está a sua fé nessa noite. Eu não sei como está a tua espiritualidade nessa noite. Eu só sei que o Deus da restauração está aqui para restaurar a nossa fé, para restaurar a nossa sorte, meus irmãos. Aleluias! Glórias a Deus. Deus restaura a sorte do teu povo. Deus vai restaurar a sua sorte. Deus vai restaurar a sua fé, meu querido irmão. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. As pessoas podem mudar, mas o nosso Deus, Ele jamais muda, meus queridos irmãos. Aleluias! Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Eu não sei se você percebeu, mas foi exatamente o tipo de oração que eu fiz no início do culto. É hora que a gente tem que pedir para Deus restaurar, irmãos, a nossa fé. Por quê? Porque senão a gente desiste. Porque senão a gente retrocede. Porque senão a gente para na caminhada, irmão. Se não é Deus para restaurar a nossa fé, a gente desiste das promessas. Se não é Deus para restaurar a nossa esperança, a gente para diante dos desertos, não é verdade, meus irmãos? Aleluias! Então, aqui Deus estava dizendo para o povo, né, que Ele derramaria água sobre o deserto em que o povo estava vivendo. E é o que o Senhor fala com você e comigo nessa noite. Porque ainda que nós possamos nos encontrar em uma situação extrema de deserto, Deus pode derramar água no nosso deserto. Deus pode fazer chover na nossa terra seca. Aleluia! Glória a Deus! E aqui Ele fala: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, eu vou falar o que Deus está falando no meu coração, que Ele vai abençoar a sua descendência. Quem é o seu descendente? É o seu filho, é o seu neto, é a sua parentela. Eu faço parte da descendência dos meus pais. E Deus vai me abençoar, meus irmãos. Deus, Ele além de abençoar você, Ele também abençoa os seus filhos e os seus netos. Aleluia. Por isso que vale a pena servir ao nosso Deus. Por isso que vale a pena adorar o nosso Deus. Porque Deus tem bênção nessa noite. Deus tem bênção para o teu povo. Deus tem bênção para a tua igreja. Deus tem bênção para os teus escolhidos. Por isso, crente, abre a tua boca e glorifica o Deus que você serve. Abre a tua boca e exalta o Deus de Israel. Porque o Senhor está aqui. Aleluia! Não deixe os problemas ou as dificuldades roubar a tua fé ou a esperança do teu coração. Porque muitas das vezes é isso que o inimigo quer. O inimigo quer ver você frustrado, cabeça baixa, desabençoado. Mas o que Deus quer é a nossa esperança, é os nossos olhos voltados para Ele, para a presença dEle, para a palavra dEle. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus poderoso! Desanima não, irmãos. O Senhor está aqui no nosso meio. Já vou estar dando ensinamento à pregação, mas eu preciso dizer essas coisas que Deus pôs no meu coração. No versículo 4: brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Você sabe que brotar é o mesmo que crescer, né, irmãos?
germinar, né? Brotar, nascer. Você pode ver que a pessoa pode usar a melhor semente que for, né? Mas se ela semeia, né? Se ela planta aquela semente em uma terra seca, uma terra árida, se ela planta aquela semente em um chão onde já por muito tempo não chove, não vai brotar, não vai germinar, não vai crescer, mesmo sendo a melhor das sementes. Por que, irmão Hélio? Porque está faltando água. Não é verdade, irmãos? Para irrigar o solo. Mas quando cai aquela chuvinha, né? Quando cai aquele chuvisco, né? Aí no outro dia você percebe, né, que tudo começa a brotar, né, irmãos? É interessante, né? Cai aquela chuvinha, né, aquele chuvisco. Aí no outro dia você percebe, né? As plantas mais verdes, começando a brotar, a nascer, a crescer. Aquela erva, não é verdade, irmãos? Por quê? Porque choveu sobre aquela terra seca. E é o que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite. Porque todos nós aqui temos sementes. O que é a semente? É a palavra. É a promessa. A semente é a palavra. É aquela promessa que você ouviu da boca de Deus, que você recebeu da parte de um profeta do Senhor. Mas quem sabe até hoje essa palavra não brotou, essa promessa não se cumpriu na sua vida, talvez por causa da sequidão ou do deserto. Mas o Senhor está dizendo hoje para você e para mim que Ele vai fazer chover na nossa terra seca, e aquela semente que não havia germinado vai germinar, aquela semente que não havia brotado vai brotar, aquela palavra que até então não havia sido cumprida vai se cumprir na tua vida, porque Deus, Ele é fiel. Vai chover, vai chover, vai chover na sua e na minha terra seca, e a palavra do Senhor ela vai se cumprir, a palavra do Senhor ela vai brotar, a palavra do Senhor ela vai crescer, a palavra do Senhor ela vai germinar, porque Deus, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Glória a Deus. Essa obra, meus queridos irmãos, essa igreja, ela era uma sementinha que eu havia ouvido na boca de uma semeadora. Mas Deus fez chover na minha terra seca, e essa semente brotou, nasceu. Isso que você está vendo aqui é o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito na minha vida. E se você não abrir mão da promessa, se você não abrir mão da palavra, da forma que eu estou vendo a palavra se materializar na minha vida, você também vai ver a promessa se materializar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O que nós não podemos fazer é desistir, uma vez que nós não estamos vendo nada. Porque isso não agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus é a fé. E o que é fé, irmão? É crer, mesmo sem ver. É crer, mesmo que eu não esteja vendo a promessa se cumprir. Mas pela fé eu creio que a promessa se cumprirá na minha vida. Ah, irmãos, que palavra forte. Você sente Deus falando com você através dessa palavra? E para encerrar a mensagem, e brotarão como a erva. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa forte para você e para mim. Nós somos erva. É. Você é uma erva. Eu sou uma erva. Por mais que você veja Deus me usando na palavra, no louvor, mesmo assim eu continuo sendo isso, erva. Assim como você também é uma erva. Ou seja, nós somos pequenos demais, meus irmãos. Nós somos insignificantes diante da presença de Deus.
Às vezes o inimigo ele quer sugerir, né, que nós somos algum tipo de pedra muito preciosa, não é verdade? Tem hora que o inimigo quer sugerir que a gente é um tipo de diamante muito precioso, valioso, ou seja, ele tenta criar uma vaidade no nosso coração. Ele tenta levar a pessoa que é erva a acreditar que ela é alguma coisa. E é aí que mora o perigo. Porque a partir do momento que a pessoa esquece que ela é erva, ela fica soberba, ela fica vaidosa, ela fica orgulhosa, ela começa a achar que é melhor do que os outros, começa a achar que prega melhor do que os outros, ela começa a achar que louva melhor do que os outros, ela começa a achar que ela é alguma coisa. Isso é muito perigoso. E é exatamente o que o inimigo quer colocar no teu e no meu coração. Por isso que a palavra fala que de todas as coisas que devemos guardar, é guardar o nosso coração. E dentro desse contexto, guardar o coração é jamais esquecer que somos ervas, é jamais esquecer que somos pó, é jamais esquecer que somos falhos e pequenos, insignificantes diante da presença de Deus, porque a partir do momento que eu esqueço que eu sou erva e começo a achar que eu sou alguma coisa, eu mesmo vou trazer ruína e destruição para a minha vida. Depois que eu tive essa revelação no meu coração, eu não parei mais de pedir para Deus na minha oração: Senhor, não permita com que eu esqueça que eu sou erva. Senhor, não permita com que eu esqueça a minha pequenez. Senhor, não permita com que eu esqueça a minha insignificância. Senhor, não deixa eu esquecer que eu sou pó da terra. Porque a partir do momento que a pessoa esquece que ela é pó, que ela é barro, ela fica soberba, ela fica vaidosa. E a palavra fala, né? Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado pelo nosso Deus. Então, meus irmãos, que palavra forte, não é verdade? E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Corrente das águas fala de rio, né? Rio corrente, né? E esse é o lugar do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, juntinho às correntes das águas, juntinho, plantado na beira do rio. E que rio é esse? É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Então é isso, meus queridos irmãos. Eu queria compartilhar com vocês. Os irmãos entenderam a palavra do Senhor? Amém? Então, fique de pé. Vou estar fazendo a oração final.